pessoal, uma boa noite a todos. Espero que estejam bem confortáveis em vossas salas, tranquilos, prontos para absorver esse conhecimento que nós traremos hoje. Estou aqui hoje, Léo Card, sou da Grande Loja Unida do Brasil. A Grande Loja Unida do Brasil é um Oriente que vem crescendo cada vez mais no Brasil, em São Paulo, em vários estados, né, até fora do país. E hoje eu tenho orgulho de estar aqui sentado comandando este podcast, que é o podcast da Gloob, né? O podcast da Gloob, que é o nosso programa de entrevistas. Sempre trazemos aqui pessoas, né, ligadas à maçonaria, ligadas aos nossos trabalhos, aos nossos princípios. Então não vai ser diferente hoje. O cara que está aqui é um cara maravilhoso, um cara simples, é um cara cheio de essência, é um cara que trabalha, é um cara que faz a coisa acontecer. E maçom vem de pedreiro, né? Vem de francês pedreiro, que é trabalhador, é o cara que realmente constrói, faz as coisas, e as nossas ferramentas simbólicas da construção civil fazem alusão a essa construção moral e ética. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Antes, vou pedir para que vocês possam se inscrever no canal aqui da Gloob, tá? Fiquem ligados que temos toda semana tem um podcast e sempre tem um assunto, um convidado diferente. Fica ligado para receber a notificação do futuro programa, tá? Acompanhar as nossas coberturas. Agora a gente vai começar também a fazer as coberturas de eventos, né, da Gloob, colocar aqui também para vocês acompanharem um pouco dos trabalhos que são realizados pela Grande Loja Unida do Brasil. Pode entrar também no Instagram, @Gloob_oficial, tá? E curtir um pouquinho lá do nosso trabalho, das postagens, do andamento do nosso Oriente, para que os nossos irmãos, e eu acho que assim, estou falando aqui tanto para os irmãos, mas também estou falando para possíveis irmãos, né, que queiram entrar na maçonaria, queiram conhecer. A maçonaria, ela não é secreta, ela é discreta, então a gente faz assim os nossos trabalhos de uma forma discreta para que não seja deturpado aí por pessoas más intencionadas aí no mundo afora. Porém, nós tomamos o cuidado de trazer pessoas boas, livres, de bons costumes para pertencer à ordem. Sim, porque nós temos que abrir a porta para essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas e tem interesse de fato, né, em entrar para a maçonaria, procure a Gloob, procure a Grande Loja Unida do Brasil. Existe o devido processo, que é a sindicância maçônica, e nós fazemos tudo isso de uma forma muito coesa, muito coerente com você, desde a entrevista até o processo lá da sua iniciação, que é um ritual muito bonito, cheio de simbologias, para mostrar para você o que é a maçonaria, do que a maçonaria é feita, uma grande escola de filosofia, de liderança e de evolução pessoal. E para falar sobre esse assunto hoje, eu estou aqui com meu querido irmão, nosso querido mestre maçom aqui, nosso querido Rafael Queiroz. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Léo? Boa noite a todos os ouvintes aí, seguidores da nossa página. É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Fico feliz pelo convite e vamos aí desmistificar um pouco sobre a maçonaria, a respeito do que as pessoas acham, esse folclore aí de tal de sangue do bode. Isso aí é só mito. Maçonaria nada mais é do que uma instituição filantrópica, onde o foco é fazer o bem, falar de progresso, a melhoria, a lapidação do homem dia após dia, Léo. Perfeito. Exatamente o que você falou, sintetizou muito bem, que ela é uma entidade também filantrópica. Então a maçonaria no seu berço mesmo, na sua existência, ela é uma entidade filosófica e filantrópica. E ela tem o caráter de evolução e progressão do homem, evolucionista e progressista. Sendo assim, eu já até abro para a gente começar a fazer uma primeira pergunta. Já a primeira introduzindo aqui, porque ele é um cara que é muito humilde e simplesão. Então ele chega aqui, é o Júlio, ele tem 3 empregos. Os caras zoam ele o tempo inteiro, que ele vem com o macacão, aquele macacão azul, sabe? Chega lá, troca de roupa, coloca o terno e vira maçom. É o terceiro emprego dele, tem 2 antes, é o terceiro dele. A Rochelle, a cunhada, né, praticamente, né? Sentido filosófico da coisa, ela tem o Júlio em casa, que a gente tem um maior carinho por ele, que é um cara muito simples. E ele também cuida de uma loja maçônica agora, né, ali na cidade de Suzano, nosso templo de lá. E os irmãos lá gostam muito dele, então é um cara muito querido para nós aqui. Então por isso eu vou falar aqui pro nosso presidente de loja aqui, né, praticamente futuro já venerável mestre, né, se Deus quiser, e há de querer e dar tudo certinho, né. Irmão, como que começou essa trajetória? Porque assim, sendo a maçonaria uma escola filosófica, filantrópica, que nem a gente definiu aqui, quando você foi ter o seu primeiro contato,
Você tinha esse conhecimento de que a maçonaria era essa escola filosófica filantrópica, ou você foi descobrindo depois da sua indicação e ao longo do tempo, como acho que é a maioria dos irmãos? Então, Léo, eu vim da cidade de Bertioga, fui criado em Bertioga, e eu trabalhei em frente a um templo maçônico, cara, que fica dentro da Riviera de São Lourenço, e achei lindo. E o assunto que rolava é que ali, para você entrar, tinha que pôr sangue. Era uma conversa meio sinistra, vamos dizer assim. E eu fiquei curioso, cara. Só que aí passou o tempo, acabei esquecendo o assunto, vim embora para Suzano. Fiquei uns 10 anos morando em Suzano. Aí até que eu conheci o Stanley, nosso querido apresentador também aqui, que é o do Araújo, podcast, né? Aqui, o Stanley Araújo. Começamos a ter uma conversa bacana, interessante, criamos um vínculo de amizade. Até o dia que eu descobri que ele era maçom, devido ao anelzinho no dedo, né? O passo esquadro lá, né? Aí começou a bater um papo, então ele me apresentou a maçonaria, fui feita a minha sindicância, tudinho, foi aprovada. De começo a cunhada ficou meia ressabiada, normal. Assim, que não sei o que, mas depois ela viu que era isso mesmo que eu queria, que não tinha nada a ver do que os outros diziam. Iniciei lá na sede. E assim, foi um momento incrível. Depois sim, eu fui ver que realmente a maçonaria não tinha nada do que as pessoas dizem, pacto com bode, sangue de bode, nada disso. Nada mais, nada menos que é uma escola, aonde você pega pessoas de bons costumes e vai lapidando para ser homens melhores. Não só no mundo maçônico, como na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E foi isso que me interessou bastante. Me interessou muito, foi que eu fui me firmando mais ainda nos passos maçônicos. Hoje eu sou um mestre maçom, recentemente há 1 ano e meio, tá? Hoje eu ganhei a responsabilidade de cuidar de uma loja como mestre-presidente no Oriente de Suzano, que é onde o nosso sereníssimo grão-mestre Paulo Rafael fundou, em homenagem ao nosso irmão Átila Campos Pires, né? Que veio a falecer aí. Sim. E fizemos essa loja em homenagem a ele. Estamos aí firme e forte, fundando essa loja e erguendo os pilares. Então, a pergunta foi bem respondida, claro, você foi bem objetivo na resposta. Isso é importante porque as pessoas elas têm uma ideia de que a maçonaria ela é realmente um culto satânico, um culto, uma seita, né? Uma seita que a galera faz e utiliza sangue para rituais e magia, alta magia, baixa magia, que seja. E aí eu costumo até, inclusive, fazendo aí uma divulgação, até em agradecimento aos Almeidas, né? Do canal Almeidas Indicam, né? Inclusive na semana passada fizemos aí uma entrevista aqui no nosso Templo da Moca, né? Onde nós temos uma loja da Gloob, e respeitosamente nós abrimos o templo para mostrar para eles a maçonaria de uma forma simbólica que ela é, né? Como uma escola filosófica, mostrando os irmãos ali, até mostramos alguns paramentos e tal do pessoal. Então se você quiser saber também um pouco sobre o que é a maçonaria, entra lá no canal dos Almeidas Indicam, até fazendo uma propaganda aí pro canal deles, que é um material assim fantástico. Top, né? Que a gente depois vai até utilizar cortes aí para poder divulgar o nosso trabalho. E eu tô lá representando a Grande Loja Unida Brasil, porque hoje eu sou o grande secretário de administração geral, e eu fico muito contente e feliz de ter participado desse vídeo. Apesar de a gente ter uns haters lá que entra lá, que é esculhambar com a gente, né? Tem, né? Mas olha que legal o ponto que a gente pegou. A gente fala isso lá no vídeo também, e eu peço que vocês assistam lá, tá lá o que é a maçonaria e tal. Tá bem nos primeiros vídeos do canal do Almeidas Indicam. Só colocar aí no YouTube Almeidas Indicam. E aí, gente, lá a gente costuma tá falando que a maçonaria é uma escola filosófica. O que o nosso irmão mestre está falando aqui? Que ela é uma escola filosófica e filantrópica. Então a gente tem que conceituar isso de uma forma a todos entender e tirar da mente esses misticismos. E uma coisa que eu falo lá também, que vocês podem ver, o pessoal fala de sangue do bode, do sangue do bode, da chifre do bode, o bafomé, aquela história. Isso é tudo tão falácia dentro da maçonaria em si, que isso pertence ao ocultismo, isso pertence a seitas e pertence à religião, pertence aos cultos. Sim. A maçonaria por si só ela não é um culto religioso. Então é isso que eu estou falando aqui para deixar claro. Maçonaria não é religião.
né? A maçonaria é uma escola filosófica e filantrópica. O que é filantrópico? Ajuda pessoas, ajuda os próprios irmãos, dando um sentido fraterno, mesmo sentido de irmãos, ajuda a colaborar tanto no conhecimento quanto no auxílio mútuo. E isso não tem nada a ver com dinheiro, fique, né, diga-se de passagem isso. O pessoal não entende. Então, temos aqui um cara que costuma fazer a solidariedade com a gente, um cara que movimenta bastante solidariedade. Como que você vê a sua evolução, irmão? Do tempo que você iniciou para cá e assim, conta um pouquinho como que foi essa trajetória para você, desde que você iniciou até hoje. Você foi identificando a sua mudança, como que foi as pessoas começaram a identificar essa sua mudança? Então, Léo, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ajudar, cara. Eu sempre gostei de ajudar. Isso foi algo que eu sempre tive em particular. E assim, depois que eu entrei pra maçonaria, cara, eu aprendi muito o que é a caridade. Aí que foi desbastando e eu realmente vi o que é a caridade. Por quê? Porque a gente ia aonde realmente precisava daquela solidariedade, daquela ajuda. Então, assim, a maçonaria, ela, cara, entrou de um jeito incrível na solidariedade como a respeito da minha pessoa, porque eu já gostava de ajudar as pessoas. Hoje eu tenho um prazer. É gratificante você chegar no lugar e ajudar as pessoas com a cesta básica. É o bichinho da solidariedade, né? Ajudar aquela pessoa com a cesta básica, com a coberta, com a roupa, com a caixa de leite. Igual foi feita a nossa última campanha no Instituto aí em Itaquera, Luz do Amanhã. Cara, que campanha maravilhosa, com a ajuda de muitos irmãos e até pessoas não maçom também no meio, envolveu bastante. Então isso é gratificante. E, cara, é um prazer imenso, Léo. A solidariedade dentro da maçonaria é algo que eu mais admiro. Entendi. Sem falar em questão, já mudando um pouco do assunto, claro, em questão de religião. Maçonaria não é religião. Porque você chega hoje na loja maçônica, tem candomblé, evangélico, católico, tem todo tipo de religião. E o mais incrível é que todo mundo respeita todo mundo. Verdade, cara. Não tem aquelas indiferenças que tem lá fora. Verdade. Você não é isso, você aqui não, isso, na maçonaria isso não existe. Estamos aí para respeitar o outro. Então é isso que me deixa mais grato de hoje estar na maçonaria. Eu falo para a cunhada, cara, eu sou um homem realizado. Tenho uma família incrível. Hoje eu faço parte de uma das instituições mais, digamos assim, conhecida do mundo. Tanto como curado bom, né, como curado oculto, como que as pessoas que não conhecem costumam dizer. Mistifica, né? Desmistifica, entendeu? E, cara, eu só tenho a agradecer, Léo, porque a maçonaria me transformou numa pessoa muito boa mesmo, e tem me lapidando dia após dia. A cunhada mesmo costuma dizer, a maçonaria te fez outra pessoa. E para mim isso é gratificante, porque ela viu a evolução em mim. Ela viu que na maçonaria eu não ia encontrar um bode, não ia encontrar o pacto, não. Mas eu ia me tornar uma pessoa melhor do que eu já era. Entendi. A cunhada, geralmente, a gente chama assim, só para contextualizar as pessoas que não são maçons, né? Ou tenham uma afinidade com a própria maçonaria, que é uma fraternidade. Então, sendo ela uma fraternidade, por exemplo, o Július aqui, meu irmão, eu tiro barato com ele. Meu irmão Rafa aqui, ele é meu irmão. Então, assim, sendo ele meu irmão, o sobrinho que tá aqui atrás das câmeras é meu sobrinho, né? Eu sou tio dele. A cunhada, né? A gente chama a esposa dele, é minha cunhada. Então, é família, é extensão. Por escolha, que eu acho que é até mais importante do que um laço sanguíneo. Porque às vezes o laço sanguíneo, para algumas pessoas, vem com um peso, uma obrigação, porque nasceu da mesma mãe, nasceu do mesmo pai. Tem pessoas que são até desunidas, infelizmente, né? E às vezes com a escolha, ela é melhor, porque você escolheu ser irmão dele, você escolheu conviver com ele. E aí é uma coisa muito mais forte, porque é uma coisa muito mais trabalhada. Você tem que ter uma disciplina, um rigor também, procurar entender o lado do irmão. A gente estava falando naquela palestra de segunda-feira, na loja, estivemos juntos, falando sobre a fraternidade viva. E é exatamente sobre esse assunto que eu queria entrar com você. Como que você se sente hoje? Porque assim, o feedback da cunhada, melhor possível pelo que eu entendi, transformou sua vida, você se sente melhor, se sente transformado pela maçonaria. E o que você acha desse termo fraternidade para você, na essência, né? Eu até te fiz essa pergunta na segunda-feira, né? Eu queria que você, justamente porque eu queria que você compartilhasse a resposta que você deu lá.
Fraternidade. Eu acho que assim, fraternidade é uma palavra forte, cara. Fraternidade, vou te falar, se eu particularmente, hoje na maçonaria, eu posso dizer que eu encontrei a fraternidade. Eu tenho irmãos, pessoas maravilhosas na minha vida, muito mais do que até o próprio sangue. Essa é a verdade. E assim, fraternidade é algo que nós não medimos esforço para ajudar um ao outro, entendeu? O carinho que a gente temos um pelo outro, nós está disposto a qualquer coisa pelo irmão, seja ela qual for sua necessidade. Então eu acho que a fraternidade, além de tudo, é o amor fraternal, o amor que temos um pelo outro, o amor que temos em dispor nossos momentos para ajudar um ao outro, como costumamos fazer. Se o irmão está em questão de dificuldade, nós não medimos esforços, vamos lá, ajudamos o irmão. Então acho que a fraternidade é isso, é o amor sem depender de sangue. Entendi. E sem julgamento também. Sem julgamento, né? Também. Isso é muito importante, porque a fraternidade hoje no mundo, esse conceito de fraternidade está se perdendo cada vez mais. Com o isolamento entre as pessoas, a questão do ego, o interesse de cada um e a vaidade também, agora com as redes sociais. E as pessoas querem parecer, né? Elas não querem nem ter e nem ser, elas querem parecer algo e que elas não são, né? Só para que tenha mais likes ou curtidas, enfim, né? E a gente vê que isso é totalmente sem essência, porque não se sustenta. Então quando você fala de fraternidade, é aquele amor ágape, é o amor fraterno, o amor fraternal, é a coisa mais bonita que tem, tanto que a gente chama nosso período ali de descanso, antes ou pós-loja, principalmente pós-loja, que também é chamado de copo d'água, mas não é esse tipo de água que toma, né? Os caras tomam uma água mais batizada. O pessoal faz um churrasquinho e tal. A gente comentou lá no vídeo que eu falei pra vocês, mostrou, falava, vocês fazem sacrifício de bode. Meu irmão, o único sacrifício que nós faz é a carne na mão passada, que não é nem sangue, né? É a creatina, é a proteína da carne, né? Pro boi não morrer à toa, né? Você tem o boi, bode, o churrasco que você quiser fazer, cabrito. Então veja, isso tudo é o amor fraterno, é a reunião, é a união, é a demonstração de que a gente está à vontade, em família, né? Que eu posso ser quem eu sou na frente do meu irmão, eu não tenho máscaras, eu não preciso me esconder daquilo que... e mentir, aquilo que eu não sou. Como que você vê a maçonaria nos dias atuais? Porque você é um cara relativamente novo, você também, como eu sou relativamente novo na maçonaria. Tem muitos que nos hateiam aí porque nós viemos numa potência de um Oriente Independente que vem se estruturando cada vez mais e crescendo no Brasil. E por mais, a despeito desses preconceituosos que para mim não são maçons, porque se a gente jura combater o preconceito e o erro, a tirania e todas essas coisas, por que eu vou ser preconceituoso com o irmão só porque ele não é da minha denominação, né? Entendeu? Então já não sou maçom, na minha opinião. Eu acho que eu já deveria pedir meu adormecimento e ir embora para minha casa e procurar renovar o meu íntimo e rever essa situação, porque eu não sou maçom, eu tô traindo meu juramento. Então assim, como é que você vê, cara, a maçonaria nos dias atuais, esses conflitos, sabe? O cara entrar no teu vídeo, tô falando do meu mesmo, que os caras ficam me detonando lá. Pô, sei o que, seu espúria, seu não sei o que. Como que você vê isso, cara, hoje? Você estando na maçonaria? Infelizmente, Léo, é uma coisa muito triste, cara, de se ver. Porque quando entramos na maçonaria, fazemos julgamento, acima de tudo, entendeu? Infelizmente, muitos aí nos conhecem como espúrio, mas é a opinião de cada um. Infelizmente, por mais que seja uma opinião muito triste, é a opinião de cada um. Eu acho que a vaidade, em questão de minha potência é reconhecida internacionalmente, minha potência é reconhecida mundialmente, independente do que for, eu acho que o que fala mais é a vaidade. Eu acho que infelizmente a vaidade hoje está dominando muito a maçonaria, principalmente umas grandes lojas que temos hoje, grande potência. Infelizmente é isso, cara. É triste de ver, é triste, é lamentável, mas o importante é que nem eu costumo dizer, independente de potência, eu tô feliz pra caramba onde eu tô, Léo. É isso aí. Entendeu? A Group, ela tem crescido exponencialmente, grande, muito bastante, ela tem crescido, que até então quando eu entrei, me iniciei, era a Group. A Group era da grande loja unida paulista.
Hoje é a grande loja unida do Brasil. Ela saiu de São Paulo, né? Já saiu de São Paulo. Então, para mim, isso é gratificante. Eu me sinto honrado, independente do que as vaidades exteriores falam sobre a nossa maçonaria. Para mim, a maçonaria é universal. Então, a partir do momento que eu faço meu juramento, eu reconheço qualquer um como irmão, portanto que ele tenha feito seu juramento. E a gente tem que deixar a vaidade mais de lado, o ego, entendeu? Porque isso acaba, como que eu posso dizer, acaba destruindo a própria ordem. Que eu acho que assim, ordem, a gente tem que ter uma ordem, já diz tudo, ordem, decência. Aí as pessoas costumam dizer, a sua potência é espúria, mas cadê a ordem que você tem? Cadê o reconhecimento como tal? Entendi. Que você não tem? Então, infelizmente, a vaidade está predominando. Só que graças ao grande arquiteto do universo, a Grupo não tem essa questão de vaidade. O nosso grão-mestre Paulo Rafael tem feito excelente trabalho na nossa potência, tem nos mostrado o caminho correto da maçonaria. E, independente de qualquer coisa, nossa vaidade nunca vai além do nosso avental. Tá certo. É isso. Você falou do avental, que importante, porque eu já ia falar disso, parece conexão mesmo, porque eu ia falar da questão do avental. A gente até no vídeo que eu falei pra você, a gente mostra, eu mesmo tô de avental, né? O avental, a gente tem um avental, né? Quando a gente entra na loja. Esse avental é chamado de paramento. É a nossa paramentação. O que é? O nosso uniforme, paramento maçônico, né? E temos lá o terno, tá? Hoje nós estamos à vontade aqui batendo um papo, então não precisamos usar o terno, né? Agora, durante as sessões, geralmente nós usamos o terno preto, a camisa branca, a gravata preta, a roupa do MIB lá que a galera zoa, né? Roupa de porteiro. Mas aí a gente coloca por cima um avental. Explica para as pessoas o que significa esse avental, para as pessoas entenderem qual o conceito do avental maçônico, né? O que ele representa? Ele representa uma proteção, ele representa só para fazer o churrasco lá e proteger do carvão, proteger da carne. O que é o avental maçônico? O avental é a pureza do maçom, né, Léo? O avental, desde o aprendiz até o 33, digamos que o avental ele é a pureza do maçom. O avental serve para representar tanto nosso grau filosófico como como que eu posso dizer? Filosófico. Simbólico e filosófico. E o simbólico e o filosófico, isso. Entendeu? E em questão do avental, o que? O pedreiro, quando ele ia trabalhar, para ele não sujar suas vestes, ele usava um avental. Então o avental ele representa ali a pureza, para você não se sujar com as impurezas do mundo, creio eu, que Perfeito. Ainda tenho que dar uma melhorada em questão do simbolismo. Não, tá ótimo. É isso mesmo. E é isso, Léo. É o que eu tenho a dizer sobre o avental, é isso, cara. O desbaste, né? O desbaste. Porque, por exemplo, antigamente, pegando questões históricas até para amparar essa formação, você foi sucinto, mas foi objetivo, e é isso, é a brancura, é a lisura, é a pureza preservada pelo paramento. O paramento meio que como se fosse um anteparo para o mundo lá fora. Então, por exemplo, você está ali lapidando, certo? Você está quebrando uma pedra, lapidando ela para ela virar algo polido, algo melhor, né? Para você assentar, para você fazer uma casa. Antigamente era pedra quebrada mesmo, não tinha cimento, não tinha nada. Você tinha a pedra e o encaixe, era isso. Então, desse conceito de quebrar a pedra e surgir uma lasca que pode te machucar, principalmente aqui nos órgãos vitais, estamos falando na questão material, né? Isso. Aí poderia ser prejudicial. Então, o avental para o pedreiro, você falou totalmente certo, que aí ele protegia pelo trabalho, pela própria natureza do trabalho mesmo, ser com pedra, ser com coisa bruta. Então, por isso que a gente chama de pedra bruta. Né? E aí, esse conceito de avental branco, ele é para lembrar da pureza que nós devemos manter no nosso âmago, que é principalmente essa parte aqui da alma, do espírito, o âmago. Não sei se vocês quiserem pesquisar aí sobre o que é o âmago, né, dos seres humanos, dos seres, né, onde reúne ali esses corpos, os portais. Alguns mais místicos falam que são os corpos fluídicos, os corpos espirituais, enfim. Cada um tem um entendimento,
a gente sabe que é a parte vital do corpo, né? Você toma uma facada aqui, já era, é complicado, é bem difícil salvar, um tiro, entendeu? Então, essa parte vital. E a proteção sendo ali representa esse cuidado que você tem consigo mesmo, cuidado como se o seu espírito tivesse também a sua alma sendo protegida desses intempéries, essas coisas que acontecem na vida, principalmente os preconceitos que a gente sofre. Bastante. Porque eu falo uma mensagem aos irmãos da Globo, não só aos irmãos da Grande Loja do Brasil, de outras potências independentes que fazem um bom trabalho, sim, regular e tentam, né, existir em meio a tanto preconceito e tanta acusação de pessoas que não deveriam nem ser chamadas de maçons, né? Não poder ter a sua liberdade de, sabe, render graças mesmo a Deus, fazer o seu trabalho, tentar se melhorar, como a gente falou, de se lapidar. É o recado que eu dou para vocês. Fecha os olhos e os ouvidos. A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só, certo? Então fecha a sua boca, por favor. É uma boca só, é fácil. Fecha, tá? E deixa sempre os ouvidos e os, digamos assim, os olhos atentos às coisas, para você não se ferir, para você não ser deixar quem está do seu lado ser ferido também, né? Por isso que eu chamo de espúria, tá? Essas coisas falsas que eles denigrem a gente pela internet. Até para você proteger sua família, proteger sua loja, proteger seu venerável, seus mestres, os aprendizes principalmente, né, que estão chegando agora, os companheiros de maçom. Faz a sua parte, faz a sua loja, vai para tua casa. O preconceito deles não vai ditar quem você é, entendeu? É isso, é um recado que eu falo, porque desanima, né? Você ficar ali, aí você fica questionando, mas ele falou que eu não estou numa potência regular. Já chega lá falando pro seu venerável, eu vou embora, vou adormecer. O que significa regularidade? Então, rende um podcast aqui pra gente falar sobre regularidade maçônica. A gente, inclusive, vai organizar um episódio desse pra gente falar sobre regularidade, sobre tratados, potência. Uma coisa que eu posso dizer, em nome da GLUB mesmo, que nós temos regularidade, temos reconhecimento internacional, tá? Por exemplo, a Soglia, né? Que ela é chamada de Society of the Grand Lodges in Alliance, ou seja, uma sociedade de grandes lojas, uma aliança de grandes lojas, tá? No mundo todo tem uma dissidência que é europeia e tem uma que é americana, e nós somos vinculados aqui a Soglia, que hoje é para as Américas. Temos reconhecimento internacional, ou seja, loja dos Estados Unidos, lojas do México, inclusive agora Paraguai, no dia 3, também, Paraguai, grande loja do Paraguai, por exemplo, a grande loja escocesa do Paraguai tem tratado conosco, meu querido Fernando Garcia. Inclusive tivemos lá no Tempo de Pedra no passado assinando tratados e participando e tudo mais, um grande irmão. E não só isso, né? Nós temos também cartas e reconhecimentos de outras potências aqui no Brasil, né? Potências independentes, mas potências que fazem um trabalho muito legal. Uma maçonaria, né? Que faz a maçonaria de verdade. Exatamente. Entendeu? E assim, o que eu falo para vocês, meus irmãos, é que não se apegue nessa questão de reconhecimento de GLUI, sabe, da grande loja da Inglaterra. Porque assim, que nem eu respondi um comentário de um odiador hoje de manhã. Eu falei assim, quantas vezes por ano você vai para a Inglaterra? Quantas vezes a Inglaterra ou a GLUI foi lá e fez algo para você ou para sua loja ou para os seus irmãos? Mas é porque eu não sou... Não, você está falando que você tem o reconhecimento da GLUI pelo Grande Oriente aí, certo? Então você tem o reconhecimento. Quantas vezes a GLUI, algum oficial saiu de lá da Europa e veio para cá para ajudar na solidariedade da loja? Quanto que a GLUI fez por você? Então assim, o que é para mim a maçonaria? São os nossos irmãos, somos nós, somos eu e você se ajudando, que nem você falou belamente, né? Um irmão ajudando o outro, levantando o outro. É isso pra você também, dentro do seu coração? Tane-se esse negócio de... Não, pra mim pode ser qualquer for, Léo. O que importa pra mim é o que a Grupo está fazendo. É fazendo maçonaria de verdade. Os irmãos aí tá sempre disposto um a ajudar o outro. Não medimos esforço pra ajudar, seja no mundo maçônico como no mundo lá fora, entendeu? Sempre estamos dispostos a ajudar. Frequentemente nós recebemos tanta mensagem de agradecimento das pessoas. Muito obrigado por vocês que se fizeram por nós, entendeu? Então isso é gratificante. Para mim,
Se os outros acham que nós somos espúrios ou não, para mim isso não importa. O que importa é o trabalho que nós estamos fazendo. Estamos crescendo cada dia mais, estamos reconhecidos internacionalmente, então isso para mim já é muito gratificante. E acima de tudo é fazer a maçonaria, independente de que as pessoas lá fora acham aos nossos respeitos. Estamos aqui para fazer o bem, como dizemos, sem olhar a quem. Exato. E vamos fazer filantropia e fazer maçonaria da melhor forma possível. Exatamente, e é sobre isso tudo, né? Porque quando nós temos uma instituição que se preocupa com o bem-estar dos seus, que a gente chama de obreiros, né? Porque estamos falando de obra, estamos falando de construção civil, obreiros, né? Aqueles que trabalham ali, e estão se desenvolvendo ali, estão fazendo o seu trabalho diário, estão ajudando o seu venerável mestre, que a gente chama de presidente da loja, assim como o nosso irmão que está aqui, que preside uma loja, é um mestre. Tem lá os seus custos, né? Tem a maçonaria, tem os seus valores, custos, que é manutenção, aluguel, enfim, né? Tudo isso sendo mantido por nós, ou seja, não tem um governo, não tem a GLUE, não tem um Grande Oriente lá que se acha o grande detentor da maçonaria no Brasil, né? Como se ninguém pudesse mais ser maçom além deles. Perfeito? Ou seja, existe uma autonomia nossa de trabalho, e o trabalho, isso sim eu chamo de regularidade. Mas claro, obviamente sendo feito dentro dos landmarks, nós chamamos as nossas leis maçônicas, que são universais, vamos colocar dessa forma. Algumas eu acredito que precisam até que a maçonaria seja revista em alguns pontos, porque já são mais antigas. Estamos falando de uma coisa de 309 anos ou até mais no tempo. E a gente entende que, estando dentro desses landmarks, estando dentro dos estatutos da própria instituição, né, coerentes com ética, com uma moralidade, com sentido moral, e claro, administrativamente correta, placê, decreto, sabe, tudo bonitinho, registrado com um ato institucional como nós temos, validado por uma guarda dos selos, por uma administração geral. Eu acho que nós temos regularidade sim, não devemos nada para eles, porque nós temos nosso sistema, tudo muito, muito bem feito, muito bem realizado. Qualquer movimento é registrado, é catalogado, é arquivado, mas fica sempre à disposição de todos os irmãos, principalmente dos veneráveis, né, em suas lojas. Tanto que a GLUE agora está indo para quase 100 lojas no Brasil. Isso é um marco, né, com pouco tempo, inclusive, de trabalho do Sereníssimo Grão-Mestre, o Paulo Rafael, do Manuel Mateus Sapientíssimo, e também do grão-mestrado, dos grãos-mestrados, né, que vem se formando, e estamos formando mais grão-mestrado. Vem grão-mestrado novo por aí, nos próximos dias, outras pessoas também vindo, sabe, pessoas identificando dentro das instituições que elas estão hoje, seja desses grandes orientes, né, que se intitulam donos da maçonaria brasileira, quanto outras lojas que estão realmente, infelizmente, depondo contra e fazendo um trabalho espúria. Isso sim, falso, espúria, tentando aplicar golpe nos irmãos, forçando as situações financeiras e situações morais, polêmica. Tem Oriente aí que até envolve questão sexual com mulheres em lojas mistas, e isso é extremamente proibido. Por exemplo, a gente não permite loja mista, não é permitido. Nós temos a loja masculina, que é o que tem que ser, porque a maçonaria ela é masculina. É polêmico, mulher não pode ser maçom. Cara, existe uma entidade paramaçônica feminina. Se a mulher quer pertencer, ela vai pertencer a essa instituição. Tá liberado para elas. E mas é preconceito contra as mulheres. Não é, porque a maçonaria ele é um rito praticamente masculino. Foi criado dentro desse princípio, né? Mas não pode mudar, não pode desvirtuar. Não, porque aí já deixa de ser maçonaria. Passa a ser qualquer outra coisa. Né? Como que você vê isso aí, meu irmão? Essa questão da parte assim mais do que deve ser conservado, de costumes e regras. No meu ponto de vista, Léo, que nem na nossa potência não temos loja feminina e muito menos mistas, tá? Por quê? Porque pedreiro, maçom já vem de pedreiro, e antigamente só quem pedreiro era só homem, não tinha mulher, entendeu? Não desmerecendo as mulheres em momento algum, jamais. Só que não tinha, naquela época não tinha como a mulher lá pegar uma pedra, lapidar e carregar. Eram os homens. Então daí que vem o objetivo de homens apenas na maçonaria. Assim, eu acho bacana uma loja maçônica feminina.
Portanto, que não interfira nas nossas leis maçônicas, feminina, só para as mulheres. Bacana, porque também é bom que elas vão ver, aprender um pouco do que a gente aprende dias após dias. É verdade, Entendeu? é verdade. Eu sinto que tem que funcionar da forma como vem funcionando, até mesmo como sendo uma entidade paramaçônica, não sendo maçônica, né? Eu entendo que tem que ter seu nome, eu acho que tem que criar seu movimento, tem que ter uma coisa ligada à mulher, né? Porque a palavra maçom é pedreiro, é masculino. Eu acho que assim, a mulher tem direito de tudo. Gente, a mulher tem direito a tudo, assim como o homem, todos os seres humanos têm direito a o que quiser fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tá na Bíblia isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então convém eu me associar a uma entidade que é praticamente masculinizada, vamos colocar em termos de costumes e até materialmente falando, sendo que eu sou uma mulher. Então assim, tem o sagrado feminino, entende? Tem a questão da mulher, da energia feminina. Então acho que tem que isso passar para uma ordem, praticamente uma ordem, sei lá, hermética, ocultista, ou uma ordem iniciática feminina. Mas quer fazer uma maçonaria feminina, assim como existe, não tem amigas que são, né, da maçonaria feminina, não compactuo e não compartilho esse trabalho junto com a maçonaria tradicional, mas eu acho que é importante sim que haja essa distinção, até porque a loja mista ela tem um problema muito grave, tá? Loja mista que permite homens e mulheres, ocorre alguns excessos, principalmente no convívio social. Então você tem ali um homem que é maçom, ele é casado com uma mulher, e você tem uma mulher que é casada com outro homem, ou seja, ou às vezes até com outra mulher, dependendo da opção sexual dela. Isso aí a gente não está aqui para falar de opção sexual. E aí o que acontece? Nesse meio tempo acontece ali um assédio, ou o irmão assedia essa irmã, né, essa mulher, ou sei lá, é o contrário, de repente ela aceita ou ela troca e aquilo vira um relacionamento sexual, né, um relacionamento extraconjugal na vida tanto do irmão quanto dessa irmã. E aí, poxa, de repente representa uma desunião familiar, um problema. E aí as pessoas começam a entender que é um ambiente para sexualização e socialização, e não nesse sentido de desenvolvimento da pedra bruta, da parte filosófica, entendeu? Então esse é um grande perigo que existe na loja mista. Eu acho que também, assim, Léo, não dá certo porque, vamos lá, eu tô numa loja mista, a cunhada tá em casa, aí eu tô ali no meio de outras mulheres, e geralmente nós acabamos a loja, vamos pro ágape, ficamos até mais tarde, chega cá, passa a extrapolar o horário, né, conversa, risada, vai daqui, vai dali. Pô, mas e a cunhada que tá lá em casa? O que ela vai pensar? O que eu tô fazendo? Exatamente. Entendeu? Então acho que já não dá certo por aí, porque não adianta nada. Por mais que a gente esteja ali fazendo tudo que tem que ser feito da ordem e decência, quem tá lá fora não sabe. É verdade, cara. Aí vai criar aquela purguinha atrás da orelha, aí você vai começar a ter um atrito em casa. Tanto nós como com nossas esposas, como as esposas com seus maridos, que não são maçom. Sim. Entendeu? Então, pra mim, uma loja mista não convém. Não convém. Não tem um preconceito, quem quiser fazer, que faça. Mas eu, particularmente, não é uma coisa que eu aceitaria como uma coisa tradicional. Perfeito, eu concordo com você. Tem que se guardar, cara, em algumas coisas na sociedade, a gente tem que guardar chamado decoro, guardar respeito àquela instituição ou aquela prática que é realizada, porque já vem dando certo há muito tempo. Isso para mim que chama-se a parte conservadora da maçonaria, né? Que muita gente demoniza, fala que não. Cara, o preconceito tem que ser demonizado, tem que ser nem demonizado, mas tem que ser extinto né? da maçonaria. Agora a parte conservadora, certa, correta, a base ética e moral da maçonaria, eu acho que não. Por quê? Porque senão aí que está o perigo de você abrir os rituais, por exemplo. Por isso que a gente não abre os rituais, né? Fala da simbologia, fala uma outra coisa, mas não abre um ritual. A gente não vem aqui, por exemplo, falar, ó, você vai fazer isso no grau 1 e tal, para ter... Não fala. Não fala. Por que não fala? Porque primeiro que a gente tem um julgamento e a gente sabe por que juramento, e a gente sabe por que a gente faz esse juramento. Porque senão os caras de lá de fora vão deturpar aquilo intencionalmente para destruir a própria... E tentam fazer constantemente. Aliás, gente, não é só quem não é maçom não, tá? É maçom também, como a gente tá falando, que se diz maçom.
Você sofreu já, meu, algum preconceito? Alguém chegou em você e falou, você é espúria e não sei o quê, você não é de maçonaria regular? Passou por algum constrangimento também por alguém te identificar maçom? Alguém que é, sei lá, tem medo, fala que é religião, essas coisas todas assim? Rapaz, já infelizmente já, Léo. Logo quando eu passei a companheiro, tem um amigo meu que ele entrou para a ordem também, que eu não vou denominar potência. Aí conversando tal, aí falou, mas sua loja é espúria, na época era até grupo ainda, sua potência é espúria, que não sei o que, e vão pra minha, meu venerável faz sua iniciação novamente, que não sei o que, todo aquele chavequinho. Eu olhei bem pra cara dele e falei, mano, independente do que você e o seu venerável acham ao respeito da minha potência, eu tô feliz pra caramba, cara. Eu tô fazendo uma maçonaria, independente do que vocês acham, então eu tô feliz. Continua na sua, que eu vou continuar na minha, e nós vamos manter nossa amizade, tá bom? Tá bom, criou aquele negócio, aquelas cutucadas, mas tá bom, passou. Infelizmente, um certo dia nós conversando recentemente, batendo um papo, falei, e aí, como tá as coisas? Aquela tal potência, é por isso que fala, né? A vaidade é terrível. Quanto maior a vaidade, maior é a queda. Maior é a queda. Falei, e aí, como tá as coisas aí, os trabalhos maçônicos, meu irmão? Tô adormecido. Meu Deus, caramba, cara, que coisa chata. Mas por quê? Porque aconteceu isso, aquilo, tal, pá. É triste saber, mas cada um sabe seus caminhos. Eu tô firme e forte, graças a Deus. Tô me desenvolvendo cada dia mais. Eu fico triste em saber disso. Não, tranquilo, isso aí vai passar. Eu não era o que eu achava, tal, não sei o que. Infelizmente são coisas que acontecem. E recentemente também, um certo preconceito, né? Uma pessoa me perguntou, você entrou pra maçonaria? Eu falei, entrei. Vai fazer 5 anos, tal. Toma cuidado, né? Você sabe que a maçonaria tem aquele graus lá que você tem que sacrificar, fazer pacto com o amiguinho lá embaixo. O cramulhão, conhecido como cramulhão. Aí, Léo, só pela mensagem eu acabei nem respondendo, cara, porque infelizmente pra mim é uma perca de tempo, entendeu? Eu sou da seguinte pessoa, eu respeito sua religião, eu respeito sua opinião, cada um é livre pra fazer o que quiser, entendeu? Em respeito até essa pessoa, não quis nem responder a mensagem dela, porque eu sabia que eu ia ofender ela. Sim, ou ofender, ou na verdade ser até ofendido, né? Como já aconteceu no meu caso também, também sofri esse tipo de preconceito, sofro diariamente e diuturnamente, né? E aí a pessoa falou a respeito disso, que em altos graus, isso é muito importante citar, né? Que em altos graus, não na maçonaria comum, nos altos graus é obrigado. Na maçonaria comum não, é como se fossem duas maçonarias, né? Não, maçonaria comum não, maçonaria comum não tem nada não, mas nos altos graus você é obrigado a vender a alma pro demônio, entendeu? Essa história toda. Fala assim, cara, eu não sei que grau que é esse, que eu já tô no 18, até agora eu não vendi minha alma pro demônio. Será que é no 33? Será que é no 31? Aí eu não sei, entendeu? Que eu conheço de pessoas muito sérias, que eu conheço graus 33, você também conhece, e são pessoas maravilhosas. Eu não vejo que é uma pessoa que vendeu alma para ninguém. Pelo contrário, a alma dela tá muito boa e ela tá trabalhando para ajudar as pessoas, entendeu? Eu vejo que pelo menos maçom de verdade, não aqueles vaidosos como a gente narrou, mas maçom de verdade, que não é maçom de avental, ou maçom de carteirinha, ou maçom de sabe, de carteirinha, maçom de elite e tal, maçom mesmo, o cara que trabalha. Eles, independente do grau, eu vejo eles lá carregando caixa de leite, carregando cesta básica, né? Tomando uma Coca-Cola com a gente, batendo papo, comendo uma balinha, um doce, às vezes com as crianças, abraçando e ternamente, né? As pessoas que nós somos solidários, né? A gente recentemente fez uma solidariedade lá em Peruíbe, muito legal. Apesar do maçom fazer com a mão direita o que a esquerda não tá vendo, que tem muita coisa que a gente faz que não aparece, inúmeras, né? Você tá ligado, bastante, né? Rifa, isso ok e tal, toda hora a gente tá levantando recursos para ajudar. Mas essa daí foi legal, porque a gente fez, inclusive, olha que interessante, irmãos do Grande Oriente, irmãos maçons, que assim,
vai ficar achando que é caça às bruxas do nosso lado também. Que a gente tá falando que todo irmão lá do Grande Oriente, lá, ou das grandes lojas aí que se ditas regulares, não presta. Pelo contrário, tem grande parte, eu acho que a grande maioria desses irmãos são maçons e fazem um bom trabalho. E a gente tem que louvar isso, porque são pessoas sérias, que independente de estar ali ou não, elas não estão pela institucionalidade, elas estão pela maçonaria. Né? Então esses irmãos estavam lá com a gente, inclusive um abraço aos irmãos lá, o Wilson, o irmão Marcelo, beijo para vocês lá de Peruíbe, estiveram conosco, fizemos uma solidariedade maravilhosa, levamos um monte de cesta de kit de higiene, porque teve uma catástrofe natural, não sei se vocês viram uns tempos atrás, a época das chuvas, agora no começo do ano, em Peruíbe, e aí a gente foi lá socorrer, levar coisas pela Grande Loja do Brasil, mas em parceria com esses irmãos da Grande Oriente, né, que nos pediram, foram atendidos e falaram pra gente, olha, inclusive, a gente pediu pro Grande Oriente ajuda até hoje, acho que uma cesta básica lá, o cara ainda tinha que ir buscar a cesta básica para colocar no carro dele para trazer. E a gente desceu um comboio de 5 carros, lotado, abarrofado de coisa para levar lá e abençoar as pessoas. Isso tudo pelos nossos irmãos, não tem recurso público, tá? Não tem recurso político, não tem recurso religioso, nada. São empresários, são irmãos, são trabalhadores, pais de família que se disporam de valores deles, tá? Das suas famílias, para colaborar com os irmãos que estão sofrendo lá. E falando nessa solidariedade aí em Cubatão, cara, eu conheço vários tipos de pessoa crente, da Candomblé e tudo. Graças a Deus eu tenho bastante amizade com todo mundo me respeita, eu respeito todo mundo. Mas hoje, em questão de solidariedade, fazer o que a maçonaria faz, eu nunca vi. Eu também não. Eu nunca vi. A maçonaria, quando se trata de ajudar o próximo, não tem limites. Que isso, cara? Não tem limites, Léo. Então é isso que é mais gratificante. Nós esquecer todas as diferenças, independente de se é irmão, se não é, mas fazer o bem, ajudar quem precisa, aonde for, nós vai pra cima, dá um jeito, chama os irmãos aí, vamos fazer um rateio, vamos fazer uma rifa, é o que mas faz. Estamos aí, ajudando um ao outro. Você tem toda a razão, porque é desse jeito que faz solidariedade. Agora o pessoal acha que solidariedade, sabe o que o pessoal acha, velho? Solidariedade é coisa grande, tem que vir um caminhão lotado de coisas. Gente, solidariedade é coisa simples. Sabe o que é solidariedade? É você ver, você tá andando na rua, aí você vê uma pessoa tropeçar e cair. Ao invés de você ser aquele bobão que vai dar risada, tá? Da pessoa, ser a pessoa que vai lá e vai levantar ela do chão, vai ver se ela não se machucou, vai ver se ela não tá precisando de alguma coisa. Às vezes é uma pessoa moradora de rua, que tá ébria. O que é ser ébrio? É não estar sóbrio, entendeu? É estar sob efeito de álcool, sob efeito de entorpecente. Às vezes a pessoa tá na frente de um carro, você até se joga na frente de um carro por conta da condição psicológica dela. Você ali proteger para não acontecer nada, você tirar dali, você procurar a promoção social ou até um local, um abrigo para essa pessoa. E se for o caso de uma instituição, checar se a instituição faz um trabalho sério, que nem o nosso querido Instituto Luz da Manhã. Luz da Manhã. Inclusive um abraço ao irmão Roberto, um parceirão lá, querido Roberto. Em breve nós vamos estar entrevistando o Roberto no Papo Sério aí. E assim, o Roberto faz um trabalho maravilhoso. O que é o Instituto Luz da Manhã? Você pode colocar aí na internet, colocar no Instagram, Instituto Luz da Manhã. Você vai ver lá, eles são uma casa de acolhimento ali em Itaquera, Barra São Miguel, né? Isso. Que acolhe pessoas que vêm de outros estados para ter tratamento de câncer ou tratamento de doenças graves ou raras, né? Geralmente câncer. São crianças, praticamente a maioria. E às vezes a mãe, porque pai e mãe tem que largar tudo lá do estado deles e vem de avião, vem de ônibus, vem rápido pra cá, tem que largar tudo, vem só com às vezes a roupa do corpo, uma malinha da criança e dela. São acolhidos ali eles recebem mantimentos, roupas, acolhimento para realmente dormir lá no local, comer no local, fazer suas refeições, faz todas as suas refeições, recebe medicação, tratamento. Então é um local maravilhoso, é uma casa realmente de Deus, cara, uma casa realmente de Deus, entendeu? E ali, né, não tem apoio nenhum do governo. Nada. É tudo totalmente independente, é ajuda de um, ajuda do outro, e assim eles vão mantendo. E é um trabalho lindo, Léo. É um trabalho. A primeira vez que eu fui lá, quero até agradecer o Will,
que foi o DJ do meu casamento, ele que me apresentou essa casa. Que legal, cara. Eu fui lá fazer uma visita juntamente com o nosso irmão Alex. O irmão Alex. Cara, nós saímos de lá emocionado. Tem jeito, porque, né? Cara, às vezes a gente tem tudo. A saúde boa, as 2 pernas, 2 braços. Dá um tropicão, a gente reclama. Pois é, cara. E naquele dia nós vimos crianças lá fazendo tratamento, passando por dificuldade, mãe chorando desesperada, mas mesmo assim tava dando graças a Deus por ter um apoio, um auxílio para poder fazer o tratamento dos filhos. E é um local seguro, é um local bem limpo, organizado. A comida é gostosa, carinhosa, tem fruta, tem tudo. Cara, sabe o que me impactou? O dia que a gente foi fazer a solidariedade, a gente entrou na cozinha, eles levaram a gente lá, que a gente foi levar as coisas, né? Vamos tomar um café, eles sempre servem um cafezinho, são bem acolhedores. Quando a gente chegou, cara, tinha um menininho bem na pontinha da mesa, uma graça de moleque, sabe? Um pitiquinho assim, 2 aninhos, sabe, de idade, comendo ali uma fruta ali, meu, se divertindo, comendo uma frutinha, comendo uma moranguinho ali, sozinho, sabe, com a colherinha bonitinho. Fiquei olhando ele. O Rafa também olhou, o Paulo Rafael, nosso Sereníssimo, que é um cara muito humano também, da hora demais, assim, jovenzão, bacana demais. Aí ele olhou assim, aí ele começou a se emocionar, né? Porque não tem como, não tem como. Você vê seu filho, cara, não tem jeito, né? Eu vi meu filho, ele viu o filho dele, o molequinho também, o filho dele também é pequeno. A gente olhou, né? Aí de repente sentou e eu e ele toda hora só fitando o moleque, né, meu? Aí, normal, assim, apareceu um parente do moleque normal, assim. Aí daqui a pouco me sai o menininho que acabou de comer, a mulher que tava lá cuidando ali, levou ele lá, deu um beijinho nele, pegou ele no colo, vem cá, vamos lá, vamos brincar, tal, não sei o que. Aí o rapaz, o Roberto, explicou pra gente que aquele menino tinha acabado de ser operado de um câncer no olho. Foi extraído o tumor, ele ficou sem o olho e ele tava com uma prótese no olho. Aí você fica pensando exatamente isso que você falou, cara. Puta, cara, meu, uma criança. E outra, ele tava lá em paz, sossegado, cara. Tranquilo. Se fosse um cara lá, o mais velho, tava se lamentando, não sei o quê. Reclamando. E a criança lá não, porque ela só queria. Ela tem um olho só. O outro é uma bola lá, só uma prótese. E ela tava lá comendo uma frutinha de boa, celebrando a vida. Eu entendo isso como gratidão a Deus, ao grande arquiteto do universo. Eu entendo isso como gratidão ao universo. A criança mostrando a representação da gratidão na atitude dela, simples do dia a dia. Que é a continuidade da vida, que é o para que a gente veio lutar. Aí vem um bobão e entra num vídeo para falar de reconhecimento, isso, que isso, aquilo. Ao invés de você entrar no meu vídeo lá, ou no vídeo de qualquer outro que seja, de uma potência independente, perguntar se ela é regular, por que você não vai lá no Instituto Luz da Manhã levar uma cesta básica? Uma caixa de leite. Por que você não vai lá levar uma caixinha de morango pro menininho comer? Por que você não faz sua parte? Seja maçom de verdade, ao invés de ser um papagaio de pirata que fica repetindo besteira que os outros falam e não pensa nem pra cabeça. O cara teve a moral, bichão, de mandar uma mensagem. Desculpa, tá, meus irmãos? Mandar uma mensagem lá escrevendo assim que... Porque eu falei no vídeo sobre Montesquieu, um cara, um dos grandes influências da Revolução Francesa, e era maçom, né? O Montesquieu era maçom. Foi iniciado em Londres, tem uma história na maçonaria, né? E é um pai jurídico de muitos conceitos jurídicos. Falo isso no vídeo. Ele veio falar assim, já vê-se que não tem conhecimento nenhum, que é potência espúria. O cara fala de Montesquieu que morreu em 1785. Aí eu peguei alguma coisa assim, eu só li aquilo ali, eu só escrevi assim, até comentei com a pessoa, falei assim: amigão, para de passar vergonha. Vocês podem ir lá no comentário, vocês vão ver lá no vídeo. Amigão, para de passar vergonha. Antes, vai no Google, só dá um Google, coloca Montesquieu, né, que escreve Montesquieu, né, vírgula, maçonaria, vírgula, Revolução Francesa. Só isso. Aí depois embaixo eu escrevi assim: vou dar uma dica pra você, fundamente sempre sua conversa em dados. Porque, pô, né, cara, eu tô falando, você acha que eu ia em cadeia nacional pra passar vergonha? Jogar qualquer coisa, falar, né? Qualquer besteira, eu estudei, pô. Então, assim, eu sei do que eu tô falando, cara. Então, você, só pelo teu ódio, já mostra que você, e além de tudo, é burro, é desinformado, desculpa o termo. É desinformado, porque burro porque escolhe ser burro, porque ninguém é burro, né?
Mas escolhe ser ignorante, ser ignóbil. Então se você quer ser ignóbil, é problema seu, tá bom? E é o seguinte, irmão, antes da gente finalizar aqui o nosso podcast, que a gente acabou virando um bate-papo, falei pra caramba, aqui tem o Júlio tá aqui do outro lado, só tomando água. Eu gosto. Cara, a aguinha que... Essa daqui não é a água do ágape, tá? Depois a gente vai tomar essa água. Eu queria que você falasse, desse uma mensagem para as pessoas, principalmente se você quiser que seja voltada aos irmãos da Grande Loja Unida do Brasil, que seja voltada aos irmãos maçons ou que seja voltada à humanidade. Uma mensagem do que para você deve representar no coração a maçonaria de cada irmão. A maçonaria, cara. Maçonaria, eu acho que ao invés da gente perder nosso tempo com vaidade, com ego, com ver qual avental é mais bonito, qual é mais adornado, qual loja é reconhecido, qual não é, por que não fazemos mais a caridade? Por que não vamos olhar para aquelas pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas que precisam de atenção? Cara, eu não preciso de atenção, você precisa de atenção. Então, em vez de você perder o tempo criticando uma postagem minha sobre a maçonaria, uma postagem do Léo sobre a maçonaria, vai lá, ajuda um pai de família que está com necessidade, precisando de uma cesta básica, de uma criança que precisa de uma roupinha. Então, eu acho que é isso, cara. Em vez da gente ficar olhando os defeitos um do outro, vamos ajudar quem realmente precisa. Maçonaria não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas costumam dizer. Não fazemos pacto com bode, não damos nossos filhos primogênitos. Tem essa besteira. Tem essa besteira também. Aqui a gente está um para ajudar o outro, independente se seja irmão ou não. O fundamento da maçonaria é a filantropia, é ajudar quem precisa, é se lapidar dias após dias. E, cara, é isso, mano. E que a GRUB levante homens maçons de valores, não financeiros, porque homens de valor é quem tem um coração bom, aquele que está ali para aprender a se lapidar e ajudar quem precisa e acolher um irmão, uma pessoa que precisa de um leite, uma pessoa que precisa de um alimento. Isso é ser maçonaria. Perfeito, melhor forma de terminar o podcast hoje. Muito obrigado, muito grato, meu irmão Rafael Queiroz, tá? Esteve aqui conosco, nosso querido presidente de loja, daqui uns dias, futuro venerável mestre da loja Átila Campos Pires, número 82 de Suzano, no Oriente de Suzano da GRUB. Saúdo a todos os nossos irmãos que estejam conectados aqui. Peço a todos que compartilhem o vídeo e mande em vossos grupos de loja, para os irmãos, amigos também, para a família, por que não, e também os colegas, para que vocês possam levar essa mensagem, não só crítica, como a gente foi crítico em alguns pontos aqui, mas também de solidariedade, de esperança, de temperança, porque também tem um pouco ali de temperança sim, dentro das nossas palavras. Mas procurem analisar que a maçonaria ela é uma escola de filosofia, uma escola de fraternidade, uma escola de filantropia. Ela não é qualquer outro tipo de coisa que é dito por aí. Procure mais informações, se fundamente, porque contra fundamento, contra argumentos fundamentados, você não perde, cara. Então você que é irmão e sofre esse tipo de preconceito, vai lá, cara, estuda sobre a maçonaria, estuda seus rituais, seu grau, fala com o seu venerável, fala com os mestres da loja, procura se informar. Tem muita gente boa na GRUB, tem muita gente boa nas potências independentes, tá? Tem muita gente boa de valor nas potências independentes, sim, tá? Que faz um trabalho muito, muito superior a essas algumas lojas aí ditas regulares. Não que não existam lojas regulares maravilhosas, como tem, existe. E grandes maçons, mas existem aqueles que levam esse preconceito. Vamos ter que trabalhar muito tempo ainda, infelizmente, contra isso. Então, qualquer coisa, temos um canal, tá? Se vocês, dentro da Grande Loja Unida do Brasil, virem alguma injustiça realizada por algum mestre venerável, nós temos canais de denúncias oficiais dentro da nossa grande loja. Procure, tá? Pode me procurar, pode procurar o nosso irmão Stanley Araújo, procura o irmão Rafael, os nossos irmãos, que a gente vai orientar para você utilizar esse canal. Procure fazer isso com fundamento, não por qualquer birra pessoal, qualquer sentimento, mas algo que esteja realmente sendo ruim, tá? É importante a gente falar isso porque nós temos as nossas instituições bem preservadas. A gente tem nosso Tribunal de Justiça, temos os nosso Ministério Público, temos o Supremo Tribunal Federal para assuntos de grandes secretários federais ou assuntos federais.
né, entre grãos mestrados. Então tem essa situação. Então a gente tem que avaliar bem, né? Mas importante que você tenha um canal para denúncia, né? Que você tenha um local de fala. E tem a representação do seu próprio venerável. Você tem que falar com o seu venerável, expor o que está acontecendo. Às vezes se resolve ali entre os irmãos. Às vezes é uma cariação, uma conversa, um bate-papo, um apoio, né? Um entendimento, ceder um aqui, outro ali para poder resolver conflitos, tá? Porque todo mundo quer crescer, precisa crescer. O podcast da Gloob é um programa que acontece semanalmente aqui no nosso canal, o podcast da Gloob. Estou aqui hoje, o Stanley pode estar no próximo episódio, daqui a uns dias. Estamos apresentando eu e ele. Pode me achar no meu Instagram aí, se quiser me xingar, dar um abraço. Por favor, só manda mensagens boas, que eu já estou recebendo só hater ultimamente. @leo.card, beleza? Trocar uma ideia, vamos. Você que não é maçom e quer entrar para maçonaria, pode me procurar, pode procurar o nosso irmão Rafa aqui também, tá? A gente faz lá, te ajuda a chegar no processo de sindicância. A pessoa que vai entrevistar, que vai fazer todo o processo, nós estamos à disposição de vocês, trazer bons homens para cá. Até mesmo pelo site da Potência, né? Nossa Potência, ela tá no Instagram, no Facebook, até no TikTok também. Até no TikTok, meu, pode procurar. Estamos aí, só procurar ali alguém ali. Geralmente acha o Stanley, acha o Léo, quem for. Vão, se informem, entendeu? Como que funciona a maçonaria. Estamos ali para desmistificar esses maus falados sobre a maçonaria. Se quiser se acolher até nós, será muito bem recebido. Gratidão mais uma vez, meu irmão Rafael. Espero que todos tenham gostado de certa forma do conteúdo. Se tiver crítica, sugestão, pode mandar pra gente, sugestão de pauta, sugestão de assuntos que podemos trazer aqui. Saúdo a todos os queridos e amados irmãos da Grande Loja Unida do Brasil e da Maçonaria Universal. E que vocês estejam felizes, contentes com vossas famílias, com saúde, prosperidade e força, e que vocês tenham uma excelente noite, um restante de dia aqui, com descanso em família. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu!